Já começa o vídeo deixando seu like, 250 likes em menos de uma hora, é sempre a meta do canal, vocês sabem disso, já estão cansados, porque nós estamos batendo em todos os vídeos os 250 likes em menos de uma hora. Daqui a pouco a gente vai ter que até dobrar a meta, porque já chegamos na meta, como diria Mãe Dilma. Mas no vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um recado que o Glenn Greenwald deu para as esquerdas brasileiras. O Glenn Greenwald você conhece, jornalista americano, mora no Brasil, ficou muito famoso em terras tupiniquins por conta de toda aquela repercussão da Operação Vaza Jato. E recentemente o Glenn Greenwald causou uma certa polêmica por conta da saída dele no The Intercept, o The Intercept americano, porque ele queria publicar um texto trazendo informações sobre o Joe Biden, o filho dele, troca de e-mails com o governo ucraniano, e o The Intercept não quis fazer isso e ele acabou saindo do jornal. Muitas pessoas aqui no Brasil, muitas pessoas de esquerda criticaram o Glenn Greenwald dizendo que ele estava querendo prejudicar a campanha do Joe Biden, ele não deveria divulgar o texto, mas essas pessoas estão sendo hipócritas. Por quê? Elas queriam que ele divulgasse as informações a respeito do Sérgio Moro. Então você não pode ter esse tipo de postura. Olha, tem que divulgar aquilo que vai ser positivo para o meu espectro político ou para aquela figura política que eu sou mais simpático. Não é assim que funciona. O jornalista ele tem que ter a liberdade para publicar aquilo que ele quiser. E se existem coisas erradas na direita, precisa ser publicado. Se existem coisas erradas na esquerda, também precisam ser publicadas. Mas ele concedeu uma entrevista para a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Essa entrevista foi feita no sábado e o link está aqui na descrição. Recomendo muito que você veja essa entrevista, é uma entrevista de 1h15, mas você pode colocar ali em velocidade 2 vezes. Eles falam bem devagar, então em velocidade 2 vezes é como se fosse em velocidade normal. Veja essa entrevista porque ela é muito boa. Porque o Greenwald, pessoal, ele é um americano que mora no Brasil desde 2005, já faz aí 15 anos. Então ele é alguém que conhece muito bem a política americana e também a política brasileira. Ele conhece como ninguém quem é Bolsonaro e quem é Donald Trump. E ele sabe fazer esses paralelos melhor do que muitos, mas muitos brasileiros mesmo. E nessa entrevista ele mandou um recado para a esquerda brasileira. Primeiro recado sobre o próprio Joe Biden e o outro recado sobre a votação de Donald Trump, e isso é muito interessante e precisa ser analisado. O que o Greenwald fala sobre o Joe Biden é que ele não é alguém de esquerda. A esquerda está muito enganada com quem é o Joe Biden. Ele não é um Lula, ele não é um Evo Morales, ele não é talvez nem um Obama, e muito menos um Bernie Sanders. Um candidato de esquerda do Partido Republicano, do Partido Democrata, seria o velho Bernie Sanders, mas ele não saiu e quem veio foi justamente o Joe Biden. Joe Biden é alguém mais de centro, bem alinhado com a direita. Mais de centro-direita. Ele é alguém que defende bancos, ele é alguém que defende guerra e ele teve uma participação muito importante nos Estados Unidos nos momentos de crises internacionais, né? Uma participação bélica. E eu vou ler aqui para vocês o que o Greenwald falou. Aqui, ó. Política não é sobre quem você gosta como ser humano. Biden tem 50 anos no poder e é muito claro que ele vai defender. O que ele vai defender? Qual ideologia vai implementar? Ele não é Lula, não é Evo Morales, não é contra a guerra, não é socialista. Em 2002, Biden era o chefe do Comitê de Relações Exteriores. Foi o senador democrata mais influente nas questões da guerra. Ele apoiava a invasão do Iraque veementemente. O apoio que ele deu a Bush foi crucial para persuadir outros senadores democratas a votarem a favor da guerra. Então, esse aqui é o trecho que está separado aqui. Ele até mesmo fala, ó, Trump é uma pessoa horrível, é racista, tem muito preconceito com o presidente, é preguiçoso, não tem crenças fortes, não tem ideologia nem religião. Aqui ele fazendo a comparação com o Bolsonaro. Mas é muito interessante essa análise que ele faz do Joe Biden. Então veja a entrevista que ele concedeu porque você vai entender melhor isso. Ele fala que ele é muito alinhado aos bancos, o Joe Biden é muito alinhado ao Wall Street e ele não tem essa perspectiva socialista, porque o mercado ele tenta boicotar e tenta barrar qualquer tipo de candidatura socialista. Ele fala que é muito difícil alguém que tem uma vertente mais socialista, no caso de Lula, vencer uma eleição. No caso do Lula, é porque Lula foi uma figura extremamente carismática, é uma figura carismática e naquela época, com o carisma do Lula, ele conseguiu chegar ao poder. Então é possível que um socialista ou uma figura de esquerda mais voltada ao socialismo, por conta do seu carisma pessoal, consiga alçar ao poder.
mas isso é muito difícil e não é o caso de Joe Biden. Joe Biden é alguém que vai governar, segundo o Glenn Greenwald, muito mais voltado para os bancos. E essa mudança de comportamento do Partido Democrata, que foi um partido que está, quando você começa a olhar as votações, o mapa eleitoral dos Estados Unidos, é um partido que tem muita votação nas principais cidades e nos principais centros urbanos. E a própria composição do Partido Democrata hoje é formada por pessoas elitizadas, é formada por pessoas da elite e não mais por pessoas ou por integrantes do povo. Nós temos o Ocasio-Cortez, que está subindo muito, tanto que no discurso dela de posse, ela falou, eu agradeço a classe trabalhadora. Mas, de grosso modo, o Partido Democrata ele está se deslocando da população, algo que acontece também aqui com os partidos de esquerda. E o Glenn Greenwald faz esse alerta. Ele diz que 40% da comunidade LGBTQ votou em Donald Trump. Votou em Donald Trump. Trump recebeu uma votação recorde de negros, de latinos, de mulheres, as minorias votaram em Donald Trump. E eu falei isso para vocês no meu vídeo de ontem, analisando toda essa situação, essa suposta derrota de Bolsonaro com a vitória de Joe Biden, porque Trump teve 71 milhões de votos. Foi o segundo presidente mais votado na história dos Estados Unidos, perdendo justamente para o Joe Biden. E muitos desses votos vieram de minorias, vieram de mulheres, vieram de negros, vieram de gays, vieram de latinos. E por quê? E essa é a grande questão que o Joe Biden, que o Glenn Greenwald leva para a entrevista. Ele fala, houve um deslocamento, houve um afastamento entre o Partido Democrata com as minorias, com a classe, ou melhor dizendo, com a classe trabalhadora. E ele fala, é claro, eu vou abrir aspas para vocês, não sei se todos vão ver o vídeo, para não ficar dúvidas com relação à posição do Greenwald com o Donald Trump. Porque ele não fala que o Trump é alguém que quer proteger as minorias. Não é isso, não é isso. Muito pelo contrário, e ele deixa isso claro. Ele fala, Trump é uma pessoa horrível, é racista, tem muito preconceito, como presidente é preguiçoso, não tem crenças fortes, não tem ideologia nem religião. Não é como o Bolsonaro, que tem crenças muito fixas. Ele conhece o sistema político mais do que Trump. Bolsonaro é mais perigoso que Trump porque o sistema americano é muito mais forte para resistir às pessoas que querem ser autoritárias, ditadoras racistas. Ou seja, Greenwald admite, ele sabe que o Donald Trump é racista e o Donald Trump não está nem aí para as minorias. Agora, por que as minorias votaram em Donald Trump? Uma votação recorde. Porque os democratas não dialogam mais com a população. E esse é um problema que nós já estamos falando aqui no canal há muito tempo com relação à esquerda brasileira. Muito também utilizando o argumento que o próprio Greenwald fez em uma live com Ciro Gomes, que ele usou novamente, reforçando esse ponto na entrevista para Mônica Bergamo. Ele falou, eu estava na Universidade de São Paulo e tinha uma professora que era negra, ativista feminista e fazia muitas campanhas para as minorias. Ela era negra moradora da periferia. Ela falou assim, eu tenho um parente, agora não me lembro se é irmão, se é um sobrinho, enfim, um filho, que mora no centro da cidade, com carteira registrada, com carteira assinada, um bom emprego, salário fixo, e ele tem que se deslocar da periferia até o centro urbano. E ele tem que voltar à noite, então ele pega o metrô à noite. E em 2 oportunidades, em menos de 6 meses, ele teve o seu celular roubado por pessoas armadas. O que a esquerda tem a dizer para essa pessoa? Ela não tem nada a dizer. O Bolsonaro, apesar de tudo, ele tem alguma coisa a dizer para essa população. Ele fala, nós vamos matar essas pessoas, eu vou te dar uma arma para você se defender. Então pode ser um discurso vazio, pode ser um discurso raso, pode ser um discurso que é impraticável, pode, mas é um discurso. Ele tem algo a dizer, ele fala alguma coisa. E aqui eu não estou fazendo sugestão, eu não estou analisando, eu só estou colocando o que de fato está acontecendo. Eu não estou fazendo nenhum tipo de sugestão, nenhum tipo de sugestão. O que eu estou dizendo aqui, as palavras do Glenn Greenwald, e eu concordo com ele, o Bolsonaro e o Trump, eles têm algo a dizer para essa parcela da população. E hoje a esquerda não tem, e os democratas também não têm. Então, nos Estados Unidos, a minoria olha para o Joe Biden e não enxerga nele
alguém que vai conseguir responder aos anseios dela população, classe trabalhadora e minoria. Mas consegue encontrar em Donald Trump. Por quê? Porque no interior dos Estados Unidos, onde você começa a ter problemas de desemprego, onde você começa a ter um problema de pobreza, os democratas não conseguem chegar. E por quê? Porque eles estão cada vez mais elitizados. São pessoas cada vez mais dos grandes centros urbanos. E tem um ponto na entrevista que ele mata a pau. Ele fala assim, nós temos jornalistas negros que não entendem mais a realidade dos negros da periferia. Não entendem mais, porque eles são dos grandes centros urbanos e eles não conseguem entender a realidade dos negros de outras partes. Então, as minorias não se importam com o discurso racista, não se importam com o discurso homofóbico, não se importam com o discurso machista, porque a preocupação é outra. E ele fala isso na entrevista. Foi um alerta para as esquerdas e quase aquilo, mais ou menos aquilo que nós falamos ontem. Se as pessoas estão achando que Bolsonaro já está derrotado em 22, se as pessoas estão achando que essa onda de extrema-direita foi derrotada com a derrota do Trump, não foi. Não foi. 71 milhões de votos. Não houve uma ruptura. Não houve uma ruptura. A derrota de Trump, ela serve ainda mais como um alerta. Porque mesmo perdendo, Trump não perdeu para alguém de esquerda, perdeu alguém de centro, quase de centro-direita, não foi para Bernie Sanders, que Trump perdeu. E ele recebeu muitos votos de pessoas negras, latinas, pobres, mulheres e gays. E o Greenwald reforça, houve todo um movimento também da mídia contra Trump. Talvez na próxima eleição isso não haja. E porque era Trump, alguém que não entendia o sistema, não era político, ele não tinha a habilidade política, não tinha ideologia, não tinha absolutamente nada, ele só tinha os próprios interesses. Diferente de Bolsonaro. É um recado de Greenwald, alguém que entende muito bem como funciona a política nacional e também a política dos Estados Unidos. Ele sabe, como ninguém, fazer esses paralelos, traçar essas relações. Veja a entrevista do Greenwald para a Folha de São Paulo, uma entrevista que você tem quase a obrigação de ver. O link está aqui na descrição, você pode ver, está aqui no YouTube, é uma entrevista que está aberta, certo? E também me siga no Twitter, @profleoficial.